Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da 3R. Então, eu já tô melhor. Quem acompanhou essa semana, né, eu voltei com uma gripezinha, mas foi bem alarme falso, já tô bem. A única coisa que me incomoda um pouco ainda é a garganta, tá? Então, vamos ver, eu ainda não tô no melhor da voz, da dicção aqui, mas eu acho que já dá para fazer um vídeo esse de 15, 20 minutinhos de boa, tá? Então já vamos hoje para uma empresa mais interessante, porque ontem eu fiz o vídeo da Multiplan, que era muito zona de conforto, né? Empresa tranquilo, tem muito o que ver, super de boa. Vamos ver uma análise mais apimentada agora da 3R Petróleo, que veio um resultado muito bom. Na verdade, o último vídeo dela aqui no canal, do trimestre anterior, já dava para ver, né, que estava muito bom. Ó. A 3R Petróleo fecha a aquisição da sua vida. Como é que é o resto do título? Agora tinha que trabalhar e tal. Já dava para ver que a aquisição no final tinha dado bom. Por que dado bom? Né? Ela fez uma aquisição muito grande, né, do polo potiguar da Petrobras, um ativo que revolucionou a produção dela, a gente já vai ver. Então é fácil de ver aqui no EBITDA quanto que já tá, principalmente no trimestral, né? A empresa ficava aí com o EBITDA na casa de cento e pouco, 200 milhões, já pulou para 800. Então essa é a nova realidade deles. Mas isso não veio de graça, isso veio à base de uma dívida bem alta aí, na casa de 8 bilhões de reais, que é maior que o valor de mercado da empresa hoje, tá? Tô gravando esse vídeo. Então, né, tudo tem os dois lados. Você fez uma aquisição muito importante para a empresa, mas adquiriu uma dívida pesada. Então, você olha aqui 7 vezes dívida líquida EBITDA, parece, né, bem complicado. Mas na verdade não é, tá? Por isso que eu disse que deu bom. Por que isso? Porque esse EBITDA de 1 bi, ele tá bem subestimado, porque ele é o EBITDA 12 meses, os últimos 12 meses. Então ele conta com períodos que não tinha contribuição desse ativo no resultado. A partir de agora, esse EBITDA vai ficar ali na casa de uns 3 bi, mais ou menos, né? 800 milhões esse trimestre. Claro, vai variar com o preço do petróleo, a produção vai aumentar um pouquinho, cair um pouquinho, mas mais ou menos nessa faixa. E aí, uns 3 bi, essa dívida aí já cai para 2 vezes um pouquinho, alguma coisa nesse sentido, que é normal. Então, isso, né, no final das contas, ficou muito bom para a 3R. Não dava para ter certeza disso aqui antes, porque quando a empresa fechou a aquisição, foi quase 2 anos, né? Foi o começo do ano passado. Aí não sabia quanto ia ficar o preço do petróleo, né? Quando estaria o Brent, o quanto ela ia conseguir viabilizar de capital de outras formas. Né? Ela teve um aumento de capital, acho que esse ano, no final do ano passado, não lembro agora. Né? Então, quando ela anunciou a aquisição, era um negócio assim, pô, parece legal, mas tem que ver. Porque podia ter saído pior, podia ter esse endividamento estado maior, se o EBIT não tivesse tão bom, né? O preço do Brent não tivesse tão bom. Podia estar uma relação bem pior aqui, uma expectativa bem menor de desalavancagem. Então tinha bastante incerteza. Hoje, que já fechamos um trimestre, né, praticamente, acho que full já, né, no trimestre passado que entrou a aquisição, já dá para ver que no final acomodou, deu certo. A empresa deu um pouco de sorte, claro, faz parte, por ter passado por um período de preço de petróleo alto, que deu para ela construir um caixa e tal maior, e para ela estar gerando um caixa bom hoje, mesmo que, né, nesse trimestre está caindo um pouquinho o petróleo. E no final das contas, né, vai ser uma aquisição que vai gerar muito valor para a empresa, com certeza. Então vamos aqui para a apresentação. Deixa eu tomar um golinho aqui, tá, pessoal? Porque a garganta não tá horrível, mas você vai falando, ela vai secando um pouco. Desculpa aí. Então, essa é a 3R de hoje, tá? Produzindo na casa de 45 mil barris de petróleo, de tudo, né? Óleo mais gás, né? 135 de óleo. É uma produção bem boa para uma empresa do tamanho deles. Né? Foi fantástica essa aquisição, ao o crescimento, né, que veio com a aquisição aí do Polo Potiguar, começando a contribuir com os resultados. O lifting cost deu uma reduzida, porque nesse polo tem um lifting cost um pouco mais baixo. A receita, né, foi lá nas alturas, o EBITDA também, né, a margem da empresa melhorou muito, o EBITDA também atrás de mim aqui, mas subiu 4 vezes para 800 milhões, que a gente já tinha visto. A margem melhorou, mesmo que tenha entrado no negócio, né, a parte de midstream e downstream, né, que veio junto com o Polo Potiguar, mas mesmo assim a alavancagem operacional compensou e a margem EBITDA tá bem boa hoje, né, então, que é uns 30 vezes mais ou menos, 800 milhões, 2,4, mais ou menos uns 30%. Então a empresa acabou saindo muito bem dessa aquisição. Bem interessante. O cluster Potiguar foi justamente, né, o alvo dessa aquisição agora, né? Foram ativos que fazem parte desse cluster, então a produção
Era ali 5, 6, 7, 8, foi para 25. É daí que veio o principal crescimento da empresa, tá? Mas não só, tá? Claro que essas aquisições são importantes, elas acabam, né, transformando uma empresa, igual eu coloquei no vídeo passado, mas isso aqui é muito importante também, o que está embaixo, a evolução do polo de Macau, tá? É a empresa fazer um trabalho orgânico de melhoria na produção. Isso vai determinar muito a geração de valor no longo prazo da 3R, porque a aquisição é sempre limitada, você não pode, né, crescer sempre que você quer com a aquisição, tem que aparecer uma boa oportunidade, tem todo um lance de funding e estruturar a operação, comprar, depois arrumar a casa e tal, né? Aquisições são excelentes, não me leva a mal, né? Não é à toa que eu gosto tanto de Prio. Mas esse aumento orgânico aqui, esse que dá o boost, né? Que impulsiona ainda mais essa geração de valor das aquisições. Então isso aqui é bem animador para a empresa. Ela está conseguindo, né, melhorar a produção dos seus ativos com investimento orgânico, né? Isso é bem, bem interessante. No cluster do Recôncavo Baiano, mesma coisa também. Aqui é um cluster que produz muito gás. Eu não entendo muito de gás, tá? Mas imagino que seja uma dinâmica parecida com a de óleo. E também, né, depois que a empresa assumiu aqui, tá, pelo menos de 6 para 9, né, conseguindo entregar um aumento de produção, fazendo o que é, né, trabalhando, fazendo um workover, né, que, tipo, ajeitar, fazer uma reforma nos poços que já produziam, que mais? Perfurando poços novos, ó, então 25 retrabalhos, 4 reativações, pooling, acho que é a perfuração de poço novo e tal. E aí você vai impulsionando aqui a produção. Com a produção maior, você dilui os custos fixos, reduz o lifting cost, tá? Então, bem interessante Recôncavo também. Papa-Terra é um ativo offshore, mas ele tem bastante, é um pouco fora, né? Tudo isso que a gente falou é petróleo terrestre, que é diferente do Mapril, por exemplo. Papa-Terra é offshore, e aí é as mesmas dinâmicas lá da Prio. E é interessante que eles mostraram nesse trimestre, eu não lembro se eles já tinham aberto isso aqui, né, que tem muita coisa para fazer lá em Papa-Terra para justamente melhorar a produção, que vai acabar se refletindo em redução de custos, que é um case muito parecido com o que a Prio faz e faz com, né, maestria, que gerou muito valor. Então tem aqui o target deles de crescimento de produção, né? Então, enfim, né? Engraçado que ele fala últimos 12 meses, depois produção inicial no futuro, mas imagino pela cara que tá aqui, é de crescimento de produção com novos trabalhos, mesma coisa, workover, né, perfurar, não sei se tem perfuração de poços novos, mas melhorar o FPSO lá, ele tá com um índice de eficiência, tá aqui atrás de mim, baixo, tá de 60, 80%, parecido com, essa não vai dar para sair da frente, ele tá bem atrás de mim. É parecido com o que a Prio está encontrando com a Bacora Leste, então eles querem melhorar a, né, a disponibilidade do FPSO, do navio lá. Então, assim, interessante também. Não é uma produção absurda, né? 16 mil barris, mas fazendo esse trabalho, crescendo produção, reduzindo custo, vai gerar valor para a empresa também, tá? Pero esse já é bem menor, também é óleo offshore, se eu não me engano, na verdade é principalmente gás, né? Basicamente gás. Não me lembro se é onshore ou offshore, mas, enfim, né, é bem menor e tal, não é tão relevante estrategicamente para a empresa. Então, que a gente vê um resumo da produção, tá? Com a disparada aqui nos últimos trimestres, principalmente dessa aquisição lá de ativos que entraram no Polo Potiguar, tá? Tanto de óleo quanto de gás. Que mais que tem de bom aqui para a gente ver? Né? Junto com o Potiguar, com os poços, com o upstream, que é a produção, veio também a operação de mid e downstream, que seria a infraestrutura. Então, upstream é tipo a produção em si, de petróleo, gás, tal, óleo, gás. Midstream seria mais os ativos relacionados ao transporte e tal. Então, entra tubulação de transporte, terminal de compressão de gás, de não sei o que lá, de carregamento, não sei o que lá. E downstream seriam os ativos, seria você, né, botar para frente isso aí. Tanto trabalhando como refino e tal, esse tipo de coisa, então refinar, produzir derivados, quanto exportação. Exportação, não sei se entra mid e downstream, sinceramente. Ou seja, junto com os postos produtores, que é o que a empresa já fazia, que ela sabe fazer, que é a proposta dela, veio toda a infraestrutura que a Petrobras tinha na região de mid e downstream. Então, no começo, eles até ficaram meio assim, dava para perceber do jeito que a empresa falava sobre isso, né? Vamos ver, vamos buscar um parceiro, de repente e tal. Agora, pelo tom que eles falam, dá a impressão que eles gostaram lá e estão enxergando o potencial, porque
eles estão falando em melhorar, em fazer manutenção, assim, aumentar a capacidade de refino, né, melhorar isso aqui, mais capacidade. Então, dá a impressão que eles gostaram da brincadeira, né? Que eles viram um ativo. Isso aqui tem uma importância estratégica para a empresa bem grande, porque dá mais, né, possibilidades para ela vender aqui no Brasil, exportar, processar óleo de terceiros, né? Não tem só ela lá na região, tá? E dá a impressão, pelo jeito que a empresa está falando sobre esses ativos, eles gostaram e vão, né, pelo visto, querer operar mesmo. Né? Vamos acompanhar. Pode ser que a empresa ganhe mais um dinheirinho ali melhorando sua operação desses ativos, tá? Então, aqui, aquilo que eu falei sobre o valor estratégico, a gente vê que a empresa já está conseguindo negociar abrentes maiores, né, com essas alternativas. Você pode exportar, tudo mais. Né, já é um desconto menor em cima do Brent, tanto no gás quanto no petróleo. Okay? Então, interessante essa questão aqui, tá? Parecia lá atrás que eles iam vender pelo menos parte disso para não ficar com a dívida tão grande, mas a dívida já não ficou tão grande, então vamos tocar isso aí e tentar ganhar dinheiro. Vamos ver. Acompanhar os próximos capítulos, tá? Falando de números, a gente já deu os principais destaques, né? A receita disparou. Lembrando que parte dessa receita vem do mid downstream, que aqui, os bugs de PDF, tem uma margem muito menor, tá? Então, enfim, aquilo que eu falei, margem de refina, na casa de uns 10%, grosso modo. Exploração, lá pelos 50 para mais, aí dependendo da condição. Então aqui não tem uma margem tão grande, mas mesmo assim, né, o crescimento foi muito expressivo. E como a empresa teve a alavancagem operacional, ela ganhou margem, mesmo entrando nessa operação de mid e downstream. Tá? Então a receita subiu mais ou menos umas 3 vezes. Isso para o segundo TRI, tá? Para os outros trimestres subiu mais, 4, 5 vezes. É muita coisa mesmo. Aqui a gente vê só o upstream, né? Só o upstream triplicou de um trimestre sem nada do Polo Potiguar e com aquisição cheia, né? Então, triplicou a receita. Por isso que eu falei, é uma aquisição da vida da 3R. Mudou a empresa completamente. E o EBITDA cresceu também, tá? O EBITDA aí, sei lá, 4 vezes maior, mais ou menos. Tá? Porque mesmo com um negócio, uma margem mais baixa, ó aqui na esquerda, como é que dá pra ver que a margem é bem menor, né? Isso aqui é a margem do upstream, 800 milhões, e o de EBITDA, né? Enquanto que o mid downstream é 170. Se a gente pegar essa produção, a receita, 1,5 para 800, é aqueles 50% mais ou menos que eu falei. E aqui, 1,77 para 1,5, né? Um pouquinho mais de 10% também. Então, a diferença de rentabilidade bem grande. Mas mesmo assim, né? A empresa entregando um EBITDA muito bom. Como eu falei, esse aqui deve ser o patamar dela daqui em diante. Vai flutuar conforme muda o câmbio, conforme muda o preço do Brent, conforme a evolução da produção da empresa vai indo, mas algo nesse nível aqui. Lifting cost deu uma boa reduzida, né, do segundo tri para cá, principalmente pela entrada de Potiguar, né, que tem... Isso aqui é só Potiguar. Lifting cost da empresa inteira tá aqui, é 18. Né, caiu de 23 para 18. Mas o principal ator aí, o principal fator foi, de fato, os ativos que entraram de Potiguar. Né, enfim, então é um lifting cost bom. Tá? Você vai ver menores, né, tipo o da April, mas é bem competitivo, tá? Você vê o Papa-Terra, tem muita coisa para reduzir. Ó, o lifting cost, cara, 35. Lembrando que isso aqui é offshore, igual a April faz 10 de lifting cost, os caras têm 35 em Papa-Terra. Vamos ver o quanto eles conseguem melhorar isso aí no futuro. Né? Recôncavo tem um lifting cost um pouco maior. Bom, o CAPEX da empresa continua significativo. Com essa geração de caixa, dá para manter o CAPEX e ir desalavancando a dívida, tá? E 800 milhões de EBITDA aí vai dar uns 3 bi anual, grosso modo, né? Cabe, isso aqui tá em dólar. Então, esse CAPEX aí na casa de uns 200 milhões de dólares, 1 bi. Né? Então, você vê, não é um CAPEX, né, irrelevante, mas cabe dentro da geração de caixa e vai ajudar a desalavancar. Mas outra coisa, tipo, ela não vai matar essa dívida rapidinho, em alguns trimestres, tá? Essa dívida tende aí a ter um carrego um pouquinho maior. A empresa, ao mesmo tempo, vai precisar investir muito, tá? Ela tá gerando muito caixa, é verdade, mas ela gasta bastante também para esse investimento. Então, aquele endividamento, umas 2 vezes e pouco, acho que tem aqui o próximo slide. Né, se fizer o ajuste aqui, né, do EBITDA, ajustado e tudo mais, daria umas 2 vezes, tá vendo? Tá? Deve ir reduzindo aos poucos,
mas não vai ser tão rápido assim, porque a empresa ainda tem muito dinheiro para gastar aí com investimento. Mas a dívida acabou que cabeu é bom, né? Coube bem no balanço, tá? Administrada. Qual que é o grande risco de uma empresa dessa? É o preço do petróleo despencar, igual aconteceu lá na pandemia. Porque aí o que acontece? Você fica com a dívida na mão, 1,3 bi de dólares, dá 6, 8 bi de reais, né? Viu? E, né, 7, 8 bi de reais. E você não gera mais aqueles 800 de EBITDA. Você fica uma EBITDA bem menor no caso de uma queda de preço de petróleo. Mas, enfim, é risco, né? Tem que correr esses riscos para você crescer, dar um salto de 3, 4 vezes no teu resultado. Né? Não é de graça que isso acontece. Enfim, o hedge que a empresa faz para garantir, né, parte pelo menos dessa geração de caixa. Você vê que eles não estão fazendo um hedge né, de muito da produção para também não abrir mão, né, de lucro no momento que o preço do petróleo sai, né? Lembrando que eles fazem collar e tal. Né? A PetroRio faz hedge comprando put. Então, a PetroRio não abre mão de ganhos numa alta de preço de petróleo. Os caras aqui com NFD, desculpa, NDF, né? NDF é tipo um futuro, assim, né? Um contrato, assim, tipo a termo, né? Tipo um futuro. Com o NDF, com collar, eles acabam abrindo mão um pouquinho, né? De dinheiro caso o preço do petróleo suba. Mas isso aqui acaba reduzindo um pouco, né, o impacto né, de uma queda grande no preço do petróleo. Então, meio que eles têm que fazer para, né, reduzir a imprevisibilidade dos resultados futuros. Então, no collar, né, eles estão fazendo um collar bem tranquilo, né, com 96 de topo, e aí somando tudo aqui dá uns 12 mil barris redeados, tá bom, né? Para garantir pelo menos um pouco de geração de caixa num evento catastrófico de queda do preço do petróleo, já que ela tem obrigações a pagar. Né? Os próximos passos é continuar desenvolvendo isso aí, aumentando produção, reduzindo lifting cost. Esse beabá aí a gente já conhece bem. Então, pessoal, a 3R deu muito certo, tá? Essa estratégia dela. Né? Não é exatamente igual ao que uma Prio fez. Tá? O impacto que eles estão tendo, pelo menos até o momento, de aumento de produção orgânica e redução de custos é bem menor do que a Prio teve. Né? Essa aquisição deles foi uma aquisição grande monetariamente, sendo que a Prio, a primeira aquisição grande da Prio, assim, de dinheiro, foi agora com a Albacora Leste, quando a empresa já estava consolidada. Mas é uma estratégia de sucesso que vai gerar valor, com certeza. Hoje a empresa aí com uns 3 bi de EBIT, né, valendo 7, mais uns 8 de dívida, né, um valor legal. É curioso que essa semana o mercado tava lá e não sei o que, vão reduzir preço por causa de projeção. É impressionante como o pessoal não sabe analisar as empresas, né? Agora que deu tudo certo, tá tudo bonitinho os números dela, o pessoal tá recomendando venda lá por causa de certificação. Enfim, né, a galera tem muita dificuldade em analisar esse tipo de empresa. Mas é isso. Eu ainda acho uma Prio mais interessante. Por exemplo, né, no call de resultados da 3R, eles comentaram que com esses trabalhos de retrabalho, perfuração de novos poços, a meta deles é chegar a 90 mil barris, né, que seria dobrar a produção de hoje, acho que 2027, se eu não me engano, né, que daria uns 20% de crescimento ao ano. Que é uma meta legal, tal, para o futuro, projeta resultados muito bons para a empresa. Só que, por exemplo, a Prio, ano que vem, se tudo der certo, vai aumentar 80% a produção dela, com, né, o ramp-up de Albacora Leste e com o Wahoo, né? Então, assim, eu ainda acho o business da Prio mais interessante. Tá? Mas o da 3R é um outro case de sucesso que está se desenhando aí. Acho que já dá para dizer isso com tranquilidade e a gente vai ver ao longo do tempo, né, essa geração de valor. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo da 3R Petróleo. Né? Bem interessante. A empresa entregou esse trimestre e no passado também já dava para ver que, né, que ela estava no caminho certo, mas agora o primeiro trimestre cheio pós-aquisição. Deu para ver que no final deu muito bom ainda. Né? Ainda podemos ter percalços, no caso de uma queda muito grande do preço do petróleo, mas no geral, né, a geração de valor tá lá agora, né, lutar para roer o osso até o final lá, extrair o máximo de valor. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!